No dia de ceia, nós evitamos que as crianças saiam da igreja, do templo, nessa hora de culto e, portanto, já combinados com o departamento infantil, no dia de ceia nós não teremos o culto infantil e não separaremos as crianças. Por quê? Primeiramente porque mesmo que elas não participem da ceia, isso é didático, elas vão ver, vão desde já começar a entender e aprender sobre isso, e Deus vai fomentando no coração delas, não só a curiosidade na mente, mas no coração dela o desejo de daqui a pouco elas poderem participar. Então os pais têm a sua responsabilidade de educar os seus filhos a respeitarem o culto divino, e no dia da ceia tem esse valor a mais. Que o fato de não ter o culto infantil não seja um motivo para você deixar de vir na igreja no dia da ceia, mas seja um motivo para você vir. E vindo, as suas crianças também perceberem a importância de expressar a nossa comunhão com Deus também na participação da ceia, ok? Então peço a compreensão dos pais aí nessa mudança na nossa forma de ser igreja, tá bom? E tanto quanto possível, claro, tenta ajudar a sua criança a manter-se atenta ao culto, tá bom? Mas se precisar sair, não tem problema, tem as salinhas ali do lado de fora para você tranquilizar a sua criança ou cuidar dela ali, se for necessário. Melhor que isso não seja necessário e você possa participar da ceia com a gente aqui, tá bom? Abra sua Bíblia comigo então em João capítulo 2. Peço o diácono, por favor, Zé, traz água, por favor. Evangelho de João, capítulo 2. Ô Zé, para aproveitar seu frete, você pode trazer 2 copos d'água se você quiser, viu? Não comi churrasco no almoço não, mas estou com sede. João 2. Irmãos, que texto maravilhoso é esse texto de João, capítulo 2. Até agora, quero dizer para vocês, tem sido para mim muito edificante, gratificante, aprofundar no Evangelho de João, estudar, preparar as mensagens para trazer para vocês. Eu quero dizer que para mim tem sido algo extraordinário. E o texto de hoje nos ensina muito. Pode pôr. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória
e os seus discípulos creram nele. Amém? Palavra do Senhor. Nós estamos diante do primeiro milagre feito por Jesus. E aqui Jesus, ele nos é revelado por João, pelo menos 4 aspectos da pessoa de Jesus, em suas naturezas humana e divina. Do fato dele ser homem como você e eu, humano, ser humano como nós, e o fato dele ser também Deus. Isso vai estar sendo revelado aqui no texto. Isso é extraordinário. E a primeira coisa que ele vai nos revelar é que Jesus é aquele que honra o compromisso do casamento. Como um ser humano, ele o faz isso. Como pessoa humana, como eu e você, Jesus honra o casamento, indo à festa de casamento. Talvez você possa pensar assim, mas ele mesmo lá na frente vai dizer, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então tinha tanta coisa para fazer, perder tempo numa festa de casamento. Quando o próprio texto no Antigo Testamento vai dizer, é melhor estar numa casa em que há luto do que numa casa em que há festa. Então ele não poderia estar fazendo milagre em algum lugar, porque perdeu um dia inteiro, ou o tempo que tenha ficado ali, numa festa. Porque isso revela a natureza humana de Jesus. Jesus não era um asceta, ele não praticava o ascetismo. Ele não era uma pessoa que buscava apenas as coisas fora deste mundo. Ele não era como muitos crentes, menos hoje, mas outrora era mais assim. Não participava de festa, não, às vezes nem ria. E por conta disso os crentes por muito tempo e ainda hoje em muitos lugares são conhecidos como aqueles que não comem, não bebem, não dançam, não participam de festa. Somos conhecidos como aqueles que, conhecidos por aquilo que não fazemos e não por aquilo que fazemos. No sentido de, o que é um cristão para você? O que é um crente para você? E a pessoa talvez que não seja crente vai te responder, crente para mim é um homem, uma mulher de Deus, é uma pessoa responsável, é um cidadão, uma cidadã de bem, é uma pessoa irrepreensível, uma pessoa piedosa e temente a Deus. Mas normalmente as pessoas dizem, você é crente, não é? Eu falei, como é que você sabe? Você não foi na festa, eu não te vejo bebendo, não te vejo dançando, não te vejo fumando. Não que você deva fazer essas coisas, mas estou dizendo que nós somos conhecidos pelas coisas que deixamos de fazer e não pelas coisas que fazemos. Você é crente, eu reconheci porque você está sempre sendo honesto aqui no trabalho. Você não está nas rodinhas com conversas chulas, né? Palavrões ou coisas parecidas. Você não está matando o tempo no trabalho, perdendo tempo aí no WhatsApp. Você está sempre trabalhando, dedicado, responsável, chega no horário, cumpre tudo com zelo e tal. Eu percebi que você era diferente. Normalmente não é assim. Concorda comigo? Está entendendo o que eu estou dizendo? E Jesus, ele fez questão de não ser assim. Tanto que lá na frente vão dizer, ele é um beberrão, um comelão, ele gosta de comer e de beber, está sempre sentado entre os pecadores. Ou seja, Jesus humanamente ele quis dizer, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu preciso estar com quem precisa de mim. E Jesus foi para a festa. Jesus não se privou de participar de uma festa. Como ser humano, ele valorizou os relacionamentos sociais. Mesmo porque, conforme no primeiro dia que nós estudamos aqui Gênesis, a criação, Gênesis 1 e 2, nós falamos dos 3 mandatos, que falam de 3 relacionamentos. O mandato espiritual, que fala do meu relacionamento com Deus, o mandato social, que fala do meu relacionamento com o próximo, e o mandato cultural, que fala do nosso relacionamento com as coisas criadas, o nosso trabalho, por exemplo.
E aqui o casamento é o cumprimento do mandato social. Deus estabeleceu para Adão e para Eva, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. O casamento é de Deus. Deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, serão os dois uma só carne. Então, Jesus vai valorizar isso que era uma ordem de Deus, o casamento, o estabelecimento do relacionamento social. Mesmo porque o casamento, João depois vai nos ensinar que ele é o noivo e a igreja é a noiva. E o casamento per si, o casamento é uma ilustração, ele representa, o casamento entre o homem e uma mulher representa o relacionamento que existe entre Jesus e a igreja, entre o noivo e a noiva. Então, como Jesus deixaria de valorizar um momento como esse? Mas é impressionante, igualmente impressionante, que o primeiro milagre dele tenha acontecido numa festa de casamento. E nós vamos aprender com isso. E o texto vai dizer que a mãe de Jesus, verso 1, vai acompanhando aí na sua Bíblia comigo. A mãe de Jesus estava lá com ele e com os discípulos. Veja que não citou o nome de Maria, não citou o pai, socialmente conhecido como o pai de Jesus, José. Provavelmente José já estava morto, porque não vemos no ministério de Jesus nenhuma menção ao nome de José. A última menção foi quando ele tinha 12 anos de idade. E nós vemos ali mencionar que os discípulos também estavam ali. Lá na frente depois vai dizer que Natanael era de Caná da Galileia, onde está acontecendo o casamento. Então talvez até pelo relacionamento com Natanael, pelo relacionamento talvez com Maria, talvez os noivos tivessem, essa família dos noivos, do noivo ou da noiva, tinha algum relacionamento com Maria, porque ela não é citada pelo nome, mas ela está ali trabalhando na festa do casamento, ela está cuidando das coisas da festa do casamento, o que denota que ela tinha algum relacionamento com aquela família. Seja por qual for a razão, Jesus foi convidado para o casamento. E como no Oriente a hospitalidade é um princípio das famílias, ainda hoje é assim, então se a mãe de Jesus é convidada, o filho também está convidado. E se esse filho é um rabi, é um mestre e ele tem discípulos, por sua vez, o convite é extensivo também aos seus discípulos. E por isso, então, estão todos ali, por uma razão ou outra, presentes nesta festa de casamento. Então, a presença de Jesus no casamento, o fato dele ter ido ao casamento, revela a sua humanidade. Ele não se imiscuiu, ele não se isentou dos relacionamentos sociais, das festividades da sua sociedade. Pelo contrário, ele participava dessas coisas como bom cidadão. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse para ele: eles não têm mais vinho. Como assim acabou o vinho? O vinho é sinônimo de alegria. Num casamento não pode faltar alegria, numa festa não pode faltar alegria. Ao que Jesus então, e veja que ela diz isso muito discretamente, né? O texto sugere que ela tenha dito isso particularmente a ele, para não expor a nenhum embaraço ou constrangimento o que estava acontecendo, expor o casal ou a família ao constrangimento de acabou o vinho. Como é que vai ser esse negócio agora? Como é que vai continuar a festa? Então ela fala com ele. Mais do que qualquer pessoa ali, Maria sabia quem era Jesus. Desde da sua concepção, antes da concepção, o anjo já falou com ela, Gabriel já falou com ela como ele seria e o que ele faria. Depois disso, as pessoas em torno do nascimento de Jesus, elas também, Simeão, a outra Ana, que está ali no templo, mulher piedosa, declarou coisas extraordinárias sobre Jesus. Então ela conservava essas coisas no coração e ela sabia que o filho dela não era uma pessoa como as demais pessoas. Por alguma razão ela vai até Jesus e eu digo por alguma razão, porque o Evangelho não mostra até então nenhum milagre de Jesus.
Existem literaturas apócrifas, o livro de Enoque, por exemplo, que conta a história de Jesus ali, criança, dele ter pegado um petzinho ou um passarinho ferido e morto, ele ter ressuscitado o passarinho, mas isso tudo são literaturas históricas, porém apócrifas, né? Não são bíblicas, mas tem essas especulações de que ele ao longo da vida ele tenha feito essas coisas, mas o Evangelho não revela isso. Então este é, para todos os efeitos, oficialmente, o primeiro milagre que ele vai fazer. Mas Maria conhecia o filho dela. E então ela chega para Jesus, sem constranger ninguém, sem alarmar a situação, e diz, eles não têm mais vinho. Ao que Jesus, humanamente, ele responde, mulher. Estranho ele falar isso com a sua mãe, né? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Pode parecer que ele tenha sido deselegante ou desrespeitoso, mas não foi, ao contrário. Jesus, ele chama ela de mulher, talvez no sentido de dizer, mulher, porque ela estava procurando ele para resolver um problema que teria que ser resolvido extraordinariamente. Então, por isso ele responde, ainda não é chegada a minha hora. Então, ao dizer para ela, mulher, ela o procurou mais do que como filho, ela o procurou mais do que como homem, ela o procurou sabendo que ele é o Filho de Deus. E ela esperava dele uma ação como Filho de Deus. Então, se ele é o Filho de Deus, ele a chama de mulher, ele não a chama de mãe. É algo como que ele estivesse dizendo assim, você como mulher tem preocupações de uma mulher que está cuidando da festa. Sua preocupação é com o vinho. Mas as suas preocupações não são as minhas preocupações. As minhas preocupações são fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Esta é a minha preocupação. O meu ministério é a minha preocupação. Os meus pensamentos são mais elevados que os teus pensamentos. Eu não deveria me ocupar com esse tipo de coisa. Talvez ele estivesse dizendo algo assim para mulher. Ainda não é chegada a minha hora. Mas ao responder, ainda não é chegada a minha hora, ele está dizendo, talvez negativo, não posso fazer nada? Não, ele está dizendo, na hora que chegar a minha hora, eu farei alguma coisa. E isso deu a ela a esperança de que essa hora de fazer alguma coisa poderia ser inclusive naquela festa. E ela então procura os serventes e diz a eles, fazei tudo o que ele vos disser. Conhecendo o filho como ela conhecia, ela sabia, ele vai fazer alguma coisa na hora certa. Não agora, mas na hora certa ele fará. E a hora que ele for fazer, poderá ser algo inusitado, que eles, os servos, vão estranhar. Sendo Jesus o convidado, ele não dá ordem para os servos. Então ela, como uma responsável da festa, ela vai dizer para os servos, olha, presta atenção no que meu filho pedir e faça o que ele disser. Ela já deu essa orientação para os serventes. E então agora Jesus vai ser revelado para nós aqui como não somente alguém que valoriza, honra o casamento com a sua presença, mas agora ele vai ser revelado para nós a partir do versículo 5 como aquele que concede dons generosamente. As bênçãos que ele concede são bênçãos de Deus. E quando Deus nos agracia, ele nos agracia com generosidade e com o que há de melhor. Ele dá vida em abundância. Ele dá a paz que só ele pode dar, não a paz que o mundo dá. E agora ele vai fazer o seu primeiro milagre e já vai revelar essa característica daquilo que ele faz. É feito com generosidade e é oferecido o melhor. O presente é o melhor, da melhor categoria, da maior qualidade. A generosidade das bênçãos materiais, aqui, que nós vamos ver na transformação da água em vinho, essa generosidade dessa bênção material, ela revela a generosidade da bênção espiritual. Por trás da bênção material está a bênção espiritual. E não há limite para essa generosidade. É uma graça abundante. E é isso que ele revela para nós. Verso 5, ela diz, fazei tudo o que ele vos disser.
Então ela, de alguma forma, ela está crendo e dizendo para os discípulos, para os servos fazerem o que ele disser, porque ela crê que ele vai fazer, a hora ainda vai ser hoje. Pode não ser nesse exato momento, mas ainda vai ser hoje. E aí estavam ali, verso 6, 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Naquele momento não tinha mais água, ou não tinha mais tanta água, porque Jesus vai mandar encher essas talhas de água. Mas estas talhas de água, elas mediam 2 ou 3 metretas, que dá uma medida, cada metreta tem aproximadamente 30 litros. Então se é 2 metretas, 60 litros, se é 3 metretas, chega a quase 100 litros. Então naquelas talhas tinha o suficiente, o equivalente a 360 a 600 litros de água. Muita água que no início da festa tinha ali, já tinha acabado e Jesus mandou encher as talhas. Isso revela esse tanto de água que é usado para as purificações, quando entravam para a festa tinha que lavar as mãos, lavar os pés e tal. Revela que era uma festa grande, eram muitos convidados, tanto que gastou toda a água nas purificações, em lavar as mãos e os pés e coisa do tipo. Além do mais, o que revela que era uma festa grande é que tinha um responsável pela festa, tinha um monte de servos, tinha Maria ajudando a coordenar a festa. Tudo isso são indícios de que a festa era uma festa para muita gente. E o que Jesus vai fazer então, se era uma festa para muita gente, se demandava muita água, também para a festa demandava muito vinho. Mas por alguma razão, parece, não tinha vinho suficiente e o vinho acabou. E é isso que Maria pede que Jesus revele. Isso vai mostrar então a abundância da bênção, a generosidade da bênção que Jesus concede nesse milagre. E Jesus então disse: enchei de água as talhas. E eles vão lá e enchem de água as talhas. Pudesse parecer para eles naquele momento estranho. Acabou foi o vinho, não acabou a água. Por que está mandando eu pegar a água? Enchei de água as talhas. Eles fizeram. E aí depois ele vai lá e diz: agora pegue dessa água e leve ao mestre Sala. Mais estranho ainda, o que o gerente da festa vai falar da água? Que opinião ele vai dar para essa água? Por que levar para ele a água? O nosso problema é vinho. Contudo, é interessante que isso revela o modus operandi de Deus, a forma com que Deus trabalha. Por vezes, você vai ver até no Antigo Testamento, quando, por exemplo, Naamã, o sírio, vai ao profeta em busca de um milagre para ser curado da sua lepra, o profeta diz: olha, mergulha 7 vezes no rio Jordão. E aí ele volta indignado: no meu país eu tenho um rio melhor, águas melhores do que esse pequeno rio Jordão aqui. Por que eu tenho que mergulhar 7 vezes no rio? Ao que disseram para ele: olha, mas se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, você não teria feito? Ele está te pedindo algo fácil, o que te custa? Vai lá e faz. Por estranho que parecesse, naquele momento, para o milagre acontecer, demandava que Naamã mergulhasse 7 vezes no rio Jordão. Deus faz assim sempre. Moisés, toca com o cajado o mar vermelho. Senhor, manda armas para nós, o exército está vindo atacar, nós precisamos de água, de armas, e não de tocar o mar vermelho. Percebe? Com Josué depois para atravessar o rio Jordão, enfim, o milagre acontece de uma forma extraordinária. Contudo, para o milagre acontecer, a forma de Deus trabalhar, Ele envolve o homem para acontecer o milagre, Ele envolve o homem. Ele quer que o homem participe, Ele quer que você participe, que você responda com fé. Quando Jesus diz para os judeus ali presentes no cemitério: olha, retirai a pedra. E a irmã de Lázaro responde: Senhor, já tem 4 dias que foi sepultado, já cheira mal, faz isso não. Eu não falei para você que se você crer você verá a glória de Deus? Removeram a pedra. É a parte do homem. O homem não poderia dizer: Lázaro, sai para fora.
Mas o homem poderia remover a pedra, então creia somente. Removam a pedra. Removeram a pedra. Agora Deus vai fazer o milagre. Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E saiu dali aquele que estava morto. Jesus está dizendo para os servos o que eles podiam fazer. Mas o que eles podiam fazer, eles deviam fazer. E eles o fizeram. Deus diz para nós aquilo que nós podemos fazer. O que você pode fazer, você deve fazer. E então Jesus fez ali um milagre de uma forma silenciosa, para ninguém pensar que fosse magia. Porque se ele quisesse aparecer para os outros, atenção todo mundo aqui, presta atenção, olha o que eu vou fazer, né? Não, ele fez silenciosamente. Ele fez silêncio, presta atenção nisso. Ele fez silenciosamente esse milagre, porque também Deus faz de forma ordinária esse mesmo milagre todos os dias de uma forma silenciosa. A videira, o pé de uva, com as suas raízes, ela está sugando água do solo. E ao sugar a água do solo, ela corresponde entregando o fruto da vide que nós usamos para fazer o vinho. Só que o Deus faz esse milagre de transformar a água do solo em vinho, através da videira e do fruto. Ele faz isso ao longo dos meses, silenciosamente, de modo ordinário, tão ordinário que você e eu já tomamos isso por comum, a gente nem para pensar, é Deus que está fazendo. É tão comum isso acontecer que a gente nem dá glória a Deus por essa uva, né? Uma bênção ordinária. E aquilo que leva meses para uma videira fazer, Jesus faz assim. Do mesmo jeito que o pé de uva transforma a água em vinho, em fruto para o vinho, Jesus transformou a água em vinho da mesma forma, assim. Contudo, precisava que o homem se envolvesse nisso. A nossa fé é requerida de nós. O milagre acontece sim, mas a fé é requerida de nós. Aquilo que Deus manda você fazer, você precisa fazer. Se Ele mandar você caminhar sobre as águas, é você que tem que caminhar sobre as águas, para você ver o milagre de caminhar sobre as águas. Pedro vai dizer, Senhor, sob tua ordem eu farei. Se o Senhor mandar eu ir te encontrar, eu vou te caminhar sobre as águas como o Senhor. E Ele faz isso. Se Ele quiser abrir o mar, mas Ele determinar que você tem que dar o primeiro passo, então dê o primeiro passo e Ele vai abrir o mar, mas você precisa dar o primeiro passo. Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. É Ele que abre a janela dos céus e derrama bênçãos sem medida, mas Ele quer que você faça a prova dEle, que você demonstre para Ele a sua fé operosa, não uma fé, a fé é racional. A fé é racional, mas não meramente racional, algo que está na sua mente, no seu coração e que não é traduzido em obras. É algo que sai do ambiente racional e agora ele é traduzido em obras. A fé operosa, sem a qual Tiago vai dizer que se você, pelas suas obras, não demonstrar que você tem fé, então na verdade você não tem fé. São suas atitudes, aquilo que você faz, é que vai demonstrar a sua fé. Por isso Jesus pede aos servos, enche água, leva a água agora para o mestre-sala. Isso eles deviam fazer. Aquilo que Deus determinou para você fazer, você precisa fazer, para você ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. E Ele faz isso aqui. Isso é extraordinário. Jesus está operando aqui um sinal, quando em João 1, verso 14, ele vai falar sobre a glória do unigênito do Pai. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ele vai dizer que essa glória é demonstrada em graça e verdade, em milagres que Ele opera. A glória de Jesus, ela é publicada, revelada, demonstrada para nós através dos milagres. Porque é operando milagres que Ele demonstra verdadeiramente quem Ele é
porque ele não é meramente um homem, ele é também Deus. E ele faz isso ali, naquele ambiente, usando a água. Por que a água? A água até agora tinha sido vista nesse contexto, no batismo que João Batista fazia. A água agora está presente na festa com esse mesmo propósito de purificação dos pecados. Presta atenção, porque isso não é à toa que Jesus usou a água para fazer esse milagre. Porque a água está no contexto de purificação de pecados. João Batista batizava para arrependimento dos pecados. E agora a água está presente na festa porque ela também é símbolo de um lavar, de uma purificação por causa dos nossos pecados. Contudo, agora está presente na festa aquele que não precisa de água para purificar pecados. Ele, por ele mesmo, perdoa pecados. E ele está presente na festa. Então ele vai fazer algo que por fim será revelador e vai ensinar também sobre essa situação nossa de carecer de perdão de pecados. Agora que ele, que é o Messias, os discípulos sabem quem ele é. Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, disse Natanael. Então eles criam já em Jesus sendo essa pessoa. E o Messias está presente na festa. Não pode faltar vinho. A festa não pode acabar. E se o Messias, que é rei, o Messias é rei, Natanael diz, tu és o Rei de Israel. Se o rei está presente naquela festa, e ele quer presentear os noivos, o rei presenteia com realeza. O rei presenteia com algo que é melhor e abundante. Ele não vai dar um presente michuruca. Ele não vai ser muquirana, mesquinho, ao presentear. Ele é o rei. Ele presenteia como rei. Ele dá o melhor. E ele dá em abundância. E ele faz isso. É interessante, meus irmãos, que Jesus dá esse presente. E veja que agora vai ensinar para nós aí a terceira lição no texto, que Jesus, o Messias, ele é aquele cujo amor dele é revelado pelos seus, quando ele manifesta o seu poder. Quando ele faz milagre, ele está, na verdade, demonstrando de uma forma extraordinária o quanto ele nos ama. O quanto aquele para quem é feito milagre é amado por ele. A demonstração de poder de Jesus, ela é uma comprovação do quanto ele nos ama. E ele faz isso na festa. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Então ele chama o noivo. Então no silêncio ele operou aquilo ali. E agora, não foi em vão a obediência dos servos. Ao encher as talhas de água, ao pegar a água e levar para uma sala. Não foi em vão esse exercício, a obediência deles. Eles viram o milagre acontecer. E o texto está dizendo, se bem que sabiam os servos. Então na hora que ele prova daquilo que para os servos ainda era água. Foram eles que colocaram água na talha. Mas na hora que o mestre-sala prova e se surpreende, talvez a reação dos servos tem que ser, o que foi? Por que você está surpreso assim? E aí ele chama o noivo, você guardou o melhor vinho até agora. Aí os servos, como assim? Foi água que eu trouxe para ele. Como assim o melhor vinho? Deixa eu ver o seu copo. É vinho. É vinho. O melhor vinho. O mestre-sala não tomou conhecimento do milagre. Os servos que obedeceram a Jesus tomaram conhecimento do milagre. Isso é didático para nós. Na mesma festa, no mesmo ambiente, na mesma circunstância em que o milagre está acontecendo, esse milagre não é notado por todos. Nós acabamos de ouvir o testemunho do Kleber, de que 1 ano atrás ele estava internado, preocupado, se voltaria para casa, para sua família, se voltaria para a igreja, para os irmãos.
E ele voltou. Ele tem a consciência de que isso foi um milagre. Quando as pessoas voltaram para casa e talvez desdenhando a Deus disseram: ah, vaso ruim não quebra, né? Tiraram até um barato disso. Ah, não foi dar esse Covid aí, ó. Para mim eu sou forte para esse Covid, né? Esnobando força. Quantas pessoas têm recebido de Deus bênçãos e não reconhecido isso? Os servos reconheceram isso. Tendo o mestre de sala provado a água transformada em vinho, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o melhor vinho até agora. Não podemos, então, agora ignorar que para esse noivo também foi uma surpresa. Não podemos ignorar que raramente, num ambiente de festa, nós vamos pedir um milagre. Nós pedimos milagres na caristia. Senhor, está faltando comida na minha mesa, eu estou desempregado, não sei o que nós vamos comer hoje à noite no jantar. A gente clama por um milagre. Mas numa circunstância de festa, a gente não clama por um milagre. Ah, fazer o quê? Acabou o vinho, gente, desculpa aí, acabou o vinho. Se vocês quiserem fazer uma vaquinha e mandar ali na adega comprar mais vinho, beleza, mas senão eu não tenho condição de comprar mais vinho. Se fosse numa enfermidade, clamava por um milagre. Mas numa festa, clamar por um milagre, o que Deus quer nos ensinar nisso? Ele quer nos ensinar que Jesus quer estar presente conosco, não somente na caristia, não somente no momento de dor, mas a presença de Jesus é imprescindível também na festa. A festa só será festa se ela for na presença de Jesus. Se Ele estiver presente conosco, aí essa festa será a festa. Ele quer nos ensinar que toda sua conquista, toda vitória, todo momento de êxtase, de festa, de júbilo, Ele também quer estar presente com você. E Ele quer dar sentido à sua festa, porque Ele é a razão da nossa alegria. Jesus é a razão da nossa alegria. Não podemos esquecer isso. Ele tem que ser clamado, desejado, buscado também na festa. Por vezes nós buscamos a Deus intensamente nos momentos de fraqueza, não nos de força. Mas a Ele toda a glória nas nossas conquistas. Só a Deus glória nas nossas vitórias. Na hora que nós concluímos uma etapa da vida, seja a faculdade, seja o emprego pelo qual tanto aguardávamos, a prosperidade material, a Ele glória, a Ele a minha gratidão. Eu reconheço, Senhor, que sem Ti nada eu posso fazer, tudo o que tenho veio de Ti, das Tuas mãos todamos. Davi diz isso, na sua riqueza, na sua fartura, Davi deu para a construção do templo toneladas de ouro, de prata e de pedras preciosas. O rei deu com realeza, com generosidade, e o povo todo compareceu com generosidade para fazer algo que era para festa, para ter um ambiente, para celebrar culto a Deus. Fizeram com generosidade, porque reconhecem nas palavras de Jesus, tudo vem de Ti. E se eu tenho para dar é porque primeiro veio de Ti. Com que frequência você e eu temos buscado a Deus com a mesma intensidade com que buscamos na caristia, com que frequência temos buscado Ele no dia de festa e de alegria? O drama que aflige a sua vida, Jesus pode transformá-lo na maior festa que você jamais experimentou. Jesus precisa ser o motivo da sua alegria. Por fim, então, Ele vem nos ensinar que Jesus é aquele que é o Filho de Deus. E é cheio de graça e glória. E o texto vai dizer, verso 11, com este
deu Jesus princípio aos sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. A fé, os discípulos já tinham. Você vê no texto anterior, capítulo 1, as expressões deles em relação a Jesus. Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel, tu és o Messias. Então eles já criam, contudo agora, a manifestação do milagre fomentou a fé. Fortaleceu ainda mais, avivou, mas fez a fé ficar de uma forma extraordinária, transbordante. O milagre de Deus na nossa vida não é porque precisamos para crer, é porque já cremos e quando Ele nos abençoa, isso alegra o nosso relacionamento com Ele. Isso nos dá motivo para celebrar ainda mais pelo relacionamento com Ele, e é isso que Jesus faz com os discípulos. O Evangelho de João, ele nos relatará uma série de milagres que compõem, integram a imagem de Jesus. Lá no final ele vai dizer, estes milagres, poderia ter escrito muitas outras coisas, contudo, não há livro suficiente no mundo para escrever tudo sobre Jesus. Ele vai dizer assim, contudo, estes sinais, ele vai dizer, sinais, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o tema do livro. Revelar que Jesus é o Filho de Deus, Ele é Deus. Esse é o objetivo do livro. Então, o milagre aqui, mais do que propriamente um milagre, mais do que simplesmente a bênção que Ele deu, que foi 600 litros de vinho, da melhor qualidade, o foco aqui não é o milagre em si, o foco aqui é o que Ele sinaliza, é o sinal. O que acontece com os milagres? O Deus vivo e milagres caminham juntos. Se Deus, o Deus em que você crê, a quem você adora, não opera milagres, não faz sentido nem orar para Ele. Qual a razão da sua oração? Por que você ora a Deus? Porque eu creio em milagre. Por que você crê em milagre? Porque o Deus que eu sirvo opera milagres. São duas coisas que caminham juntas. Ele é Deus porque Ele opera milagres. E agora Jesus, para demonstrar quem Ele é, Ele está operando milagres. Contudo, o foco não é o milagre em si, mas o que o milagre representa. No sermão anterior eu enfatizei ali aquela passagem que fala de Jesus dizer, vocês verão o Filho do Homem subindo, vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aí Jesus se apresenta ali como aquele que faz os céus descer. Tem um cântico, não lembro quem é o nome da cantora, mas na década de 90 a gente cantava. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Lembra disso? Só sei que está cheio de anjos de Deus, pois o próprio Deus está aqui. Então, revelando a presença de Deus entre nós. E aí Jesus revelou isso. Eu sou aquele que abre os céus e que permite os céus descer. E agora então, Ele dá sinal disso. Muitas coisas maiores vocês verão. Ele começa a mostrar para os discípulos agora. Que coisas maiores eram essas? Os milagres que Ele vai fazer que sinalizam algo extraordinário. E Ele então está demonstrando para os seus discípulos que Ele está abrindo os céus e fazendo os céus descer. É isso que Jesus está fazendo aqui. E o milagre, irmãos, ele sinaliza algo. Todo milagre que Jesus faz sinaliza algo. Por exemplo, na multiplicação dos pães. Quando Jesus multiplica os pães, o que ele está sinalizando? Que Ele é o pão da vida. É naquele contexto que Ele vai declarar, eu sou o pão da vida. O milagre da cura do cego. Ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. O milagre da ressurreição de Lázaro, eu sou o doador da vida. Então o milagre ali era menos importante do que ele representava. O ensinamento daquele milagre era, eu sou o doador da vida. Prova disso, eu operei o milagre. Eu sou a luz do mundo, prova disso, eu curei o cego. Eu sou o pão da vida, prova disso, eu multipliquei o pão e dei o pão que vocês precisam. Então o sinal aponta para algo fora dele mesmo. Entenda isso. O que Jesus então está querendo nos ensinar com esse milagre da multiplicação, da transformação do vinho, da água em vinho?
que Ele é a nossa alegria. Ele é a razão da nossa alegria. Ele pode transformar a água em vinho. Ele pode mudar os elementos. Ele, como Deus, não há limite para o poder dele. Seja qual for a realidade sua nesse momento, pela qual você está orando a Deus para que Ele faça um milagre, Jesus está dizendo aqui: eu posso transformar a sua realidade. Eu posso mudar aquilo que é comum na sua vida em algo extraordinário. Eu posso fazer com que todo o seu sentimento de culpa, pesar, toda a sua dor, depressão, ansiedade, eu posso transformar tudo isso em alegria. Eu posso fazer isso. Não é à toa que Ele está usando a água da purificação. E naquele momento de purificação, eles estão reconhecendo: nós somos pecadores. É uma introspecção, é um constrangimento diante de Deus. Senhor, eu estou me lavando aqui porque eu sei, eu sou pecador. Ser propício a mim, pecador. É uma tristeza por conta do pecado. E Jesus usa essa mesma água para transformar em vinho, que é símbolo de alegria. Ele quer transformar o seu pesar, por qualquer motivo que seja, em uma grande e transbordante alegria. É isso que representa esse sinal.